Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Rap Talks. Hoje a gente está com um convidado super especial para tratar de um tema, né, que todo mundo precisa né, nesse cenário de negócios, que é gestão de vendas, né? E o Danilo vai tratar como estruturar as vendas no seu negócio. Seja muito bem-vindo, Danilo. Obrigada por estar participando desse episódio hoje. Obrigado pelo convite, Ju. Foi um encontro inusitado nosso, né? A gente teve a sorte aí de ser conectados pela Liga. Acho que foi muito bacana aquele nosso primeiro encontro e que trouxe a gente para esse podcast hoje, né? Estou muito feliz de estar aqui e vamos lá, tem bastante coisas para compartilhar, porque esse tema de processo de vendas é um tema que ele é infinito, né? Quanto mais a gente acha que chegou num ponto final, no estado da arte, surge uma novidade, muda o algoritmo, as pessoas mudam, enfim, a gente tem que se ajustar e achar novas estratégias, né? É sempre muita coisa, né? Mas para a gente começar, quem que é o Danilo? Conta um pouquinho para a gente. Bom, Ju, eu tenho 32 anos, sou super novo, né? Se assim comparar com outros executivos. Eu tenho uma carreira de vendas, assim, já há mais de 10 anos, tive passagem por diversos segmentos, comecei minha carreira no telemarketing, né, galera que começou no telemarketing comigo em vendas, para cima, e, enfim, tive a oportunidade de vender B2C, B2B, e foi no B2B que eu me encontrei mais, né, então foi ali que eu realmente vi que, poxa, tem uma ciência atrás da venda, que não é só você ir lá e tentar falar qualquer coisa para o cliente, ser amigo do cliente, ou ir pelo relacionamento, ficar tomando cafezinho, que só pelo relacionamento, só pelo cafezinho, quando você não tem um processo de vendas, você não consegue vencer. Muitas vezes aquela venda vai se enrolando, e a gente nunca chega no final dela. E aí, a partir daí, Ju, eu sempre fui um cara que gostei muito assim, de trabalhar com projeto, me conectar com pessoas. Quem me conhece aí sabe o quanto que eu curto me conectar com pessoas, comunidade. Eu sou aquele cara que eu chego num rolê, não conheço ninguém, daqui a pouco eu tô lá e já tô best friend de todo mundo, assim. Então, eu consegui, né, através da sales também, encontrar um propósito que é justamente ajudar a galera que está com dificuldade de tracionar sua operação comercial. Tem tanta gente que muitas vezes a gente fala uma palavra para a pessoa e destrava o crescimento dela, assim, né? Então, porque vendas é uma ciência, né? Hoje, vendas, ela está longe de ser um feeling, de ser uma arte, de você vai e nasceu com aquilo. Então, vendas é uma coisa que você pode desenvolver. E a galera que está escutando aqui, às vezes está pensando assim, putz, mas eu sou super tímido, né? Será que vendas é para mim? Cara, eu era a pessoa mais tímida que você pode imaginar, Ju. E eu me tornei esse ser super sociável, né? Aprendi a gostar de pessoas, de me conectar, mas quando você eu era... tímido? Nossa, quando eu era mais novo, criança, assim, no colégio... Nossa, era bem difícil mesmo. E aí é um trabalho que a gente vai se desenvolvendo, né? Eu li aquele livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie, e sou muito moleque, né? E aí continuei me desenvolvendo e tal, e aprendi a vender, e acho que qualquer um pode aprender a vender também. Então, até essa era uma questão que eu ia te colocar. Todo mundo consegue vender, então, Danilo? Você acha que, independente do perfil... Já é vendedor, né? A gente, se você parar para pensar um minutinho só, a gente está sempre vendendo o tempo todo, né? E não necessariamente é uma transação financeira, né? A gente está aqui, eu estou vendendo o meu conhecimento para vocês, eu estou tentando deixar ele mais atrativo, até para vocês aprenderem, para levarem alguma coisa legal desse papo, né? A gente só para começar a prestar atenção em alguma coisa quando ela é interessante. E o que é o despertar do interesse, se não já uma venda? A gente vende nossas ideias, a gente se vende, a gente vende produto, serviço, né? Tem até uma máxima que eu gosto bastante, não sei de quem que é a frase, não me lembro,
que é, cara, ou você vende ou você trabalha para quem vende. Né? No negócio é assim, normalmente, né? A gente que é CEO, né, Ju? A gente está sempre vendendo o nosso negócio, vendendo a nossa solução, a oportunidade que existe no mercado, né? Mas também a gente está sempre se vendendo na comunicação, né? Então, quando eu quero convencer minha namorada de assistir um filme e não um outro, eu tenho que vender aquele filme para ela, levar de uma forma que seja mais interessante para que ela, quem sabe ali, né, enxergue também o meu lado, ou fique mais leve tomar uma decisão ganha-ganha ali, né? Então, vender nada mais é do que uma arte de saber negociar também, né? Total. Vender é uma habilidade humana, né? Então, negociação, isso tudo são coisas humanas, a gente tem que aprender a deixar fluir mais também. Mas tem técnica, né? Então, uma pessoa que está acompanhando a gente aqui agora e está se perguntando assim, cara, eu até consigo, né? Mas como é que eu crio um processo de vendas na minha empresa para que, né, as pessoas todas tenham um comportamento mais bem sucedido em vendas, né? Então, como é que a gente faz um processo para que, na média, a gente acerte mais do que erre, né? Quando a gente está vendendo, que é a taxa de conversão. Então, todos podem vender, mas tem um caminho, né? Existe um ritual da venda que, quando você aprende, fica muito mais fácil. E quando você não sabe, né, esse processo, que é justamente como que funciona a mente do comprador. Um bom processo de vendas, ele está muito alinhado também com como funciona o processo de compras na cabeça de uma pessoa, né? Então, por isso que a gente estuda influência, estuda gatilhos mentais, persuasão, para tentar entender, putz, mas o que faz uma pessoa tomar uma decisão pelo sim ou pelo não? Uhum. E aí você falou que venda é diferente entre B2B e B2C. O que muda dessas duas vendas? O que muda... B2B é mais difícil, né? Então, eu não sei dizer se é mais fácil ou mais difícil. O B2B, muitas vezes, ele assume isso de venda complexa, que a gente fala, né? Venda complexa, venda B2B, é uma venda... Pensa comigo, de um lado, você tem uma venda transacional, que eu quero comprar uma garrafa, né? Eu vou lá, pego, passo no caixa do mercado, levo para casa e deu. É uma transação rápida. Agora, na venda B2B, pensa comigo o seguinte: você tem que comprar um software para fazer gestão de vendas. Já que a gente está falando de vendas aqui, eu preciso comprar um CRM, software para gestão de vendas. Olha, para eu comprar um software de gestão de vendas, eu que sou gerente comercial, eu vou ter que falar com o meu CEO, talvez eu tenha um head de vendas, então eu como gerente, vou ter que consultar a minha equipe, ver o que eles gostam mais, usabilidade, vou ter que ver as integrações com a equipe de tecnologia, CS, como é que isso vai entrar com a área de CS, marketing. Então, olha aqui, por cima, a gente está falando de 7 áreas interessadas em uma compra. Ou seja, primeira característica de uma venda complexa, você tem um comitê de compras. Você não vende para uma pessoa, você vende para um comitê, isso muda tudo. Porque a oportunidade, ela está sempre na fase mais anterior do tomador de decisão. Como assim? Eu tenho 7 pessoas em uma venda complexa, uma venda corporativa. Se está todo mundo querendo comprar, achou muito legal, etc. e tal, e eu tenho um cara que ainda está querendo comprar de uma outra pessoa, e eu tenho um outro cara que é o cara do cheque, né, que a gente chama de economic buyer. Esse cara, né, do financeiro, se ele de repente está se perguntando, o que é esse problema? Para que a gente precisa disso? Será que a gente realmente precisa de um CRM? Não basta só aquelas planilhas que a gente fez lá e tal, né? Então, essa oportunidade ela não está em fechamento. Você vai ter que trazer o Economic Buyer também para uma questão de fechamento. Então, repara, rapidinho,
numa primeira característica, que é você vende para um comitê de compras, você já vê que é mais complexo, porque eu tenho que fazer um mapeamento das pessoas que estão envolvidas nesse comitê, em que momento da jornada de compra cada pessoa está, e a partir daí ter um plano de ação adequado para cada uma dessas pessoas. Então, daí você já começa a pensar na complexidade. Aí vamos gerenciar isso agora, fazer gestão de vendas. Essa venda, ela acaba se tornando um projeto, porque uma parte das ações a gente precisa fazer e a outra parte o comitê tem que fazer. Por exemplo, quando eu apresento uma proposta para alguém, esse alguém tem que falar com essas outras 6 áreas e validar, cara, tá fazendo sentido, não tá, e tal, e vender o projeto, e vender para o Economic Buyer. Aí, de repente, esse Economic Buyer, por exemplo, está querendo avaliar outras opções ou não é uma prioridade, bota na gaveta o teu projeto. O que acontece? Você fica fazendo follow-up infinito daquela pessoa para quem você apresentou a proposta e parece que a coisa nunca chega, o cara começa a te dizer, assumir, você perde a pessoa, né? Então, aí... E uma falta de não atrasa muito, né, o processo também, né? Também, e aí você tem essa segunda característica que é o ciclo de vendas longo, né? Então, o ciclo de vendas, que para quem está acompanhando, a gente aí não sabe o que é ciclo de vendas, é o tempo que uma oportunidade demora para ser concluída, né? Para o fechamento ou para perder mesmo, né? Eu perco em média em 2 meses, eu ganho em média em 1 mês, né? Às vezes tem isso, você tem fechamentos mais rápidos e perdas mais longas, né? Então, enfim, isso é um pouquinho do que é venda complexa aí, Ju, para dar uma... Esse fechamento mais rápido é aquele cliente que entra rápido, mas vai dar problema lá na frente? Não necessariamente, é isso, né? Não necessariamente. Explica pra gente. O que eu mais observo é que muitas vezes você tem um ciclo para fechamento mais curto, porque existem alguns leads que eles já chegam muito maduros, assim, o cara fez muita pesquisa na internet, consumiu bastante conteúdo, então quando ele chega para conversar com o vendedor, ele está quase pronto, ele não tem tanta dúvida, tanta objeção, ele está pronto para comprar. Por outro lado, né, o que acontece é que muitas vezes os nossos vendedores, eles demoram para perceber quando um cliente está desengajado. E aí você acaba não perdendo, e o cara some e não perde, some e não perde, e passou 3 meses. Entendeu? Então, na prática, o que eu vejo é muito mais uma dificuldade das equipes comerciais de identificarem o timing do cliente. E aí tem até uma brincadeira que eu faço com a galera nos treinamentos e tal, que é a técnica dos 3 cartões. Porra, como assim? O que é essa técnica? O que é essa técnica dos 3 cartões? É o seguinte, você está apresentando ali para o cliente, por exemplo, alguma coisa, e ele apresentou a proposta, o cliente ficou de conversar com a Juliana na sexta-feira, amanhã, e me dar um retorno na segunda. Então, né, temos um combinado, né? Vou voltar a falar com o cara na segunda-feira, ele já falou com a Juliana e tá tudo certo. Aí eu mando mensagem pro cara na segunda-feira e ele some. Não dá retorno. Dias depois fala assim, olha, não deu, tô com algumas coisas aqui, né? Não sei se vai... tipo assim, o cara meio que deu uma desculpinha qualquer. Primeiro ponto... Vai enrolando. Cara, deu uma enroladinha. Primeiro ponto você tem que sempre alinhar, né? A venda, ela é um relacionamento humano, como qualquer outro, né? Então, você tem que chamar para o alinhamento. A gente não pode ter uma expectativa com o cliente e não estar alinhados com ele. Então, o que a gente faz em comunicação? Se existe expectativa, nós transformamos isso em acordo. Quando tem acordo, não tem problema. O combinado não sai caro. Da mesma forma na venda.
Então, quando a gente vai vender, primeiro ponto é, se temos um combinado e uma das partes não cumpriu, a outra parte tem que dar uma advertência. Tipo assim, de boa, assim, sorrisão, né? Como eu sempre falo, cara, vai sorrindo, né? Pô, vai com sorrisão na cara e fala as verdades difíceis que você precisa falar com um sorrisão leve. Cara, de boa, tal, beleza, mas não me deixa mais na mão, né? Me avisa a próxima vez, pô, fiquei esperando aqui e tal. E como é que isso afeta agora o final do nosso projeto? Aí, beleza, combinou de novo. Segundo no show, pô, tu já dá um cartão amarelo pro cara, né? O primeiro tu deu uma advertência mais de boa, tal. O segundo um cartão amarelo, né? Tipo, cara, isso é mesmo uma prioridade para você e tal. E no quarto, na terceira vez, você já tem xingamento assim, olha, achei que era o momento e tal, mas pelo visto não é bem o momento. Você acha que a gente consegue evoluir ainda esse mês? Ou não, vai ficar para uma próxima oportunidade? Eu vou dar baixo aqui, vou parar de acompanhar, isso até for uma prioridade para você. Por quê? Muitos vêm nesse momento e falam para a gente assim, cara, não é nada disso que você está pensando, eu realmente estou com um problema aqui, eu estou com urgências muito importantes, eu não consigo fazer outra coisa, né? Mas vamos voltar a falar no dia tal, você trouxe o cara de volta, né? Então, a gente em vendas nunca pode ficar assim, sabe, muito solto. Sempre tem que ter aquele próximo passo, né? Então, qual que é o próximo passo? Por isso que você falou que cafezinho não é venda, é isso? Não é só o relacionamento, é ter uma estratégia ali por trás. É isso, Danilo? É isso também. Mas sabe isso do cafezinho que não é venda? O mais engraçado é assim, às vezes a galera tem, por exemplo, uma carteira. Olha, eu tenho aqui 50 clientes, eu tenho que cuidar desses clientes, eu tenho que vender, reter alguns clientes, etc. e tal. Então, nesse momento, tem muito vendedor que qual critério ele utiliza para priorizar os clientes? A simpatia, né? Então, a gente recebe tanto não do cliente final todos os dias, né? Vendas é uma atividade, assim, que é dura, a gente tem que ter muita motivação, né, interna mesmo. Porque de cada sim que eu escuto 9 nãos, né? Então, você tem que ter uma motivação interna própria para conseguir, poxa, eu ouvi 9 nãos e, cara, então estou mais próximo do sim, estou mais próximo do sim, estou mais próximo do sim. E aí, o que acontece é o seguinte, a galera não está olhando tanto o potencial, muitas vezes, para fazer essa priorização. Então, prioriza lá só o cafezinho, o relacionamento, no sentido, cara, você é madrinha do meu pequeno, do meu filho. Então, nós temos um relacionamento, né? Tipo, a gente se conhece, então eu vou te visitar mais. Mas eu não mapeei qual que é o potencial de ganho que tem na Happy Track, qual é o potencial de perda, né? Será que eu estou com risco de tomar um churn e a Juliana comprar do concorrente ou não comprar de mim? E qual que é o risco também? E qual que é o risco também da gente tanto ganhar como perder ou ter algum, de repente, cara, enfim, sair da carteira, né? O risco é sempre assim, probabilidade, né, de dar certo, ou seja, de expandir, a probabilidade de dar errado, de perder o cliente. Você vai ter que fazer uma combinação. E o faturamento, né? Normalmente, os clientes que faturam mais a nossa carteira, a gente vai dar uma atenção especial para eles também. Entendi. E quais são os maiores desafios? Ou até em vez de falar desafio, quais são os maiores erros, Danilo, que você vê nesse processo de venda, sabe? Nessa organização, nessa seleção? Eu vou pegar, tem muita coisa para falar sobre isso, mas eu quero pegar um exemplo, que é a formação de times de vendas, né? Para as pessoas que estão escutando a gente aqui agora e, de repente, ou não tem um time, ou está começando um time de vendas, né? Então, por onde eu começo? O que eu faço primeiro? Né? E aí, se você está começando, né? E você ainda não tem nem clientes pagantes mesmo, então eu vou por partes. Se você não tem clientes pagantes,
muito provavelmente está no momento de encontrar qual que é a melhor narrativa, o encaixe do produto, como que você vende. Você ainda está aprendendo, está muito numa fase de aprendizado. Não é uma fase de escalar vendas. Essa fase de aprendizado normalmente é muito legal quando algum sócio, né, consiga tocar essa operação para ir aprendendo. Ou um sócio ou alguém que tem uma visão de se tornar um líder da área, sabe? O ideal mesmo é um sócio, porque ele começa a aprender, ele tem uma ideia, escuta, né? Normalmente nessa fase o produto também está sendo melhorado, então o feedback que o founder ali escuta do lead, ele já pode aplicar isso em um roadmap, ele pode vender o roadmap logo de cara, né? E isso desperta o interesse dele em conhecer a solução. Então, é sempre diferente uma pessoa de dentro e uma pessoa de fora, né, do negócio ali para fazer esse processo de vendas, né? Total, exatamente. E aí, eu acho que o primeiro erro que a galera comete muito é você querer contratar muito cedo as pessoas, sabe? Que, eu tenho dinheiro, aí tá no meu orçamento. Então, tá no meu orçamento, eu vou lá e contrato 2 SDRs, 3 vendedores. Só que eu não estou no momento ainda, o preço não está muito certo, né? A solução não está bem madura. Então, nesse começo, o que eu recomendo para os founders sempre é, cara, vamos encontrar um modelo repetível. Um modelo repetível, simples. Se você ainda não tem um modelo repetível para gerar oportunidades e para fazer gestão dessas oportunidades e converter em vendas, não é possível ter uma operação de vendas eficiente. É impossível. Por quê? Imagina agora, né? Talvez tenha alguém que está acompanhando aqui também, que está pensando assim, cara, eu passei por uma situação onde eu criei um time, ou eu estava num time, eu era líder de um time, e de repente eu não consegui sair do operacional, aquilo começou a me consumir, as conversões não vieram, o custo começou a pesar muito no mês a mês, eu precisei começar a desinvestir, a demitir as pessoas, né? Então, isso acontece muito, Juliana, muito, assim, ó, parece que não. Eu tenho um cliente nosso, não vou citar o nome nesse contexto, mas um cliente que ele falou para mim assim, cara, eu não vou fazer pré-vendas, porque a gente já tentou e deu errado. Não funciona SDR pré-vendas no meu mercado. Era uma empresa de software, e eu fazendo pré-vendas para tanta empresa de software. Eu, cara, como assim? Como assim? Segmento médico, tal, não vai dar. A gente já fez. Aí eu perguntei assim, como que vocês fizeram? Né? Aí, olha o que eles fizeram. Eles contrataram 10 SDRs ao mesmo tempo. Eles não tinham um CRM ainda minimamente estruturado, a gestão foi feita em planilhas. E esses SDRs, eles ligavam para fazer o agendamento, ganhavam por agendamento, e aí ia um vendedor, um executivo de contas presencial lá encontrar o médico. Então você pensa, nossa, o SDR ganhava por agendamento. O vendedor se deslocava até o médico. E aí, o que acontecia? Os caras ligavam para o médico e falavam, cara, eu estou com um vendedor na tua rota, você pode receber ele 15 minutinhos amanhã? O médico falava, sim, o cara já está por aqui. Ele aceitava a visita, depois ele nem lembrava, né? O cara ia, perdia, não tinha explicado o valor, não tinha qualificado o cliente, não tinha os campos, né? Então, para fazer a qualificação, moral da história, né? Não deu certo, teve que demitir as 10 pessoas, né? Então, isso é muito duro. E aí, por isso que ele até 10, quanto maior o time, também não é tão legal, né? Principalmente no início. O que você acha disso, Danilo? Até mesmo a questão do dimensionamento, né, de uma equipe comercial. Exatamente. É o que a gente sempre às vezes trabalha, menos é mais, né? O que a gente sempre trabalha, Ju, e diz é o seguinte, você tem que começar pequeno, mas preparado para escalar rápido.
né? Então, você tem uma visão, cara, eu preciso chegar lá na frente. Porém, a gente sabe que existe um caminho. Eu tenho que o quê? Encontrar o meu processo repetível. Enquanto eu não tenho um processo repetível, não é meu momento de escala. Então, até lá, eu vou o quê? Aprender. Eu vou aprender qual que é o melhor discurso, qual que é o segmento que ele me traz uma melhor conversão. Então, eu vou fazer alguns testes por segmento. Como é que eu crio lista? E se eu tiver mais verticais, eu consigo usar essa ferramenta para criar listas em vários segmentos. Então, eu vou criando a estratégia, eu vou medindo. Porque um SDR, ele vai consumir mais ou menos 100 leads por mês. Pelo menos. Mais ou menos uns 100 leads por mês. Olha, se você ainda não sabe como gerar 100 oportunidades por mês, tu já começa a pensar, será que eu preciso mesmo do SDR agora? Ou você tem que ter uma forma clara, didática, de ensinar para uma pessoa nova, porque normalmente o SDR ele tem um perfil que está começando, mais júnior e tal. Né? Então, você tem que ter algo a ensinar para essa pessoa que faça sentido, que ele consiga aplicar na prática. Então, e aí, para fechar, respondendo essa parte dos desafios, aí uma vez que você já encontrou o processo repetível, né, você já está mais capacitado, você já está um pouco mais seguro, você tem uma noção mínima da rotina dessas pessoas, aí sim você já pode começar a contratar e vai começar a fase 2 de validação. Essa é só a fase 1, é só o primeiro momento, você vai fazer ele em 2, 3 meses, no máximo um trimestre, para você encontrar um modelo repetível. Encontrou um modelo repetível, você começa a escalar isso e testar, replicando essa operação, né? Entendi. Então, o segredo, a chave ali realmente do sucesso do processo comercial é achar esse modelo repetível e, a partir daí, se estruturar. Enquanto não acha esse modelo, ainda é muito tentativa e erro, né? Total. E é muito caro, né? Tentativa e erro, assim, demora para aprender e o tempo das pessoas é muito caro. Então, melhor, começa pequeno, escala rápido. Começa pequeno, escala rápido. Começa pequeno, escala rápido. Legal. E por falar em escala, né? Você falou dessa questão até mesmo do tamanho do time, né? A gente tem que saber a hora certa de ter tamanho de time para criar essa escala, enfim. Num processo de escala, até de atração de muitos clientes, enfim, aonde fica a experiência do cliente? Né? Porque hoje a gente vê que muitas empresas, às vezes, quando começam a escalar, perdem a mão de toda a experiência que geravam ali com esse cliente, né? Como que você vê essa questão, Danilo? Isso é um ponto muito importante. Tem uma galera que é mais do universo de inside sales, de marketing e tal, de growth, vai conhecer um cara chamado Mark Roberge, esse CMO da HubSpot, que ele tem até um livro muito legal, recomendo aí para a galera que está escutando o podcast, que chama The Sales Acceleration Formula, né? Então, a fórmula da aceleração de vendas. Esse livro é muito legal, ele tem ali praticamente um passo a passo de como que você estrutura uma operação de vendas, do recrutamento até a parte de escala mesmo. Então, uma coisa muito interessante que esse livro traz é assim, imagina um eixo XY, assim, uma cruzinha, né? Imagina que você, então, tem 4 quadrantes. Um é o quadrante do crescimento e o outro da retenção. Opa, aqui. Então, as empresas, muitas vezes, elas fazem qual movimento? Elas escalam, então elas crescem aqui e depois elas retêm. Então, elas escalam e depois retêm. Isso causa um dano gigante para a empresa. A empresa sofre muito para conseguir crescer assim, sofre muito. Qual que é o caminho do crescimento escalável mesmo, de verdade? E crescimento escalável, o que é crescimento escalável? Né? Para a galera que está ouvindo pela primeira vez esse termo. Escala, crescimento escalável, é quando você cresce, por exemplo, assim,
a linha de receita num J, enquanto as tuas despesas crescem linear. Então, a tua receita cresce muito mais rápido do que a tua despesa. Isso é escalar, é quando você descola a tua receita da tua despesa, você ganha mais margem. Você vende muito mais com custo baixo. Economia de escala, você tem, então, dados, né? Tipo, tem tanta coisa que hoje a galera fala de economia de escala. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque quando você consegue vender, né, reter esses clientes e depois escalar, você consegue muito mais dinheiro. Você consegue toda essa grana que a galera ia cancelar, né? Então você cancelou, você deixou de receber, você retém. Então a retenção, né, ela é uma coisa muito importante e poucos empresários eles se dão conta da importância da retenção. A maior parte dos empresários investem 90%, 95% dos seus recursos em marketing para atrair novos clientes e deixa lá 5 ou 10% para estruturar processos de onboarding, de educação, de retenção, e olha muito pouco para a carteira de clientes. E aí está o maior erro, porque o sucesso, a abundância, a prosperidade no negócio não vai vir de vender uma só vez para um cliente. Você tem que vender muitas vezes para o mesmo cliente. E um cliente que ele não está feliz, ele não só cancela, e você tem esses dados melhor do que eu, Ju, como ele fala mal da tua empresa, ele não indica, ele cancela, sim, mas não é só essa receita que tu está perdendo. Tu está perdendo reputação, né? Então, é uma coisa muito séria, porque o que a gente tem de mais importante no negócio é a reputação. Sem reputação, a Sales Hackers não é nada. Sem reputação, a RepTrack não é nada. Né? Sem reputação, a gente não é ninguém. A gente volta para estaca zero. Ou, às vezes, pior do que a estaca zero, que é mais difícil de recomeçar. Então, é realmente muito importante e, assim, já passou da hora da galera acordar para a importância da retenção. É verdade. E até uma coisa que eu acho que o pessoal tem que tomar até mesmo cuidado é que tem empresas que até acham, né? Não, tá indo tudo bem, não tem cliente que está reclamando da minha empresa, mas não sei por que eu não estou conseguindo crescer, não sei por que eu não estou conseguindo reter. Né? O problema é que muitas vezes o cliente ele compra uma vez, né? Ele testa ou tem um contato e ele não reclama, ele não diz a insatisfação, enfim, ele só vai embora. Né? A gente tem que tomar cuidado também com essa questão, né? A maior parte dos clientes, eles não reclamam, eles só vão embora. E ponto, né? E a experiência do cliente é, assim, uma coisa muito importante, né? Porque aí tem vários perfis, né? Mas quando você quer crescer mesmo, uma das coisas mais importantes que você tem é a cultura do time também. Né? Uma empresa que não tem cultura forte não escala. É mais uma outra ponto fundamental. E como é que você retém um talento, né? Agora olhando a retenção num outro sentido, né? Não do cliente final, mas um talento. Assim, sendo que hoje o salário ele não é o mais importante. Ele é importante, mas no sentido assim, tipo, a falta do salário, ele é um problema. Mas o excesso de dinheiro não é motivacional, assim. Você ganhar alguns R$1.000 a mais para trabalhar numa outra empresa, normalmente, quando o cara já está no nível executivo, assim, faz pouca diferença. Então, esses talentos que realmente fazem a diferença, o cara ele vai ficar pelo propósito, ele quer acreditar na visão da empresa. E, normalmente, né, se você quer realmente fazer isso, a tua proposta vai ser transformar o mercado, vai ser ajudar as pessoas, vai ser levar alguma transformação, e é só essa, inclusive esse mindset, né, essa mentalidade centrada no cliente, é isso que vai começar a fazer os buraquinhos no cano, sabe, pararem de pingar. Então, os vazamentos, todos os problemas, eles começam a começar a funcionar, porque o teu funcionário, ele está pensando bem no cliente,
né? O nosso vendedor, ele não quer passar perna no cliente, vender a qualquer custo. A equipe de onboarding vai estar olhando para o cliente, a importância que o cliente tem para a empresa, da retenção, todos cientes da transformação que a gente promete e entrega, né? Então, essa é uma grande mudança que é importante que aconteça nas empresas, na cultura, para que a gente consiga realmente agir como um time unido de verdade, né? E não cada um puxando um cabo de guerra para um lado, sabe? Tem pessoas muito boas, uma apontando para uma direção, a outra para outra, o outro puxando para trás, e a gente fica no mesmo lugar gastando uma baita energia. Então, o direcionamento estratégico, de propósito, do que a gente entrega para o cliente, de que forma, é uma das coisas mais importantes. E, assim, experiência do cliente, Ju, para mim, dia zero, acho que é muito importante a gente se preocupar sempre. Legal. Uma coisa que eu gostei bastante da tua fala, né, que essa questão da preocupação com o dinheiro, né, para o colaborador, né, questão de remuneração, até mesmo se a gente pensar na perspectiva ali do ganho, não deve ser o central, né? Eu acho que isso é uma consequência de um trabalho bem feito, uma consequência ali do alcance de objetivos, né? Não ver ali o dinheiro como fonte de tudo. Né? Eu, pelo menos, é o que eu vejo, que tem empresas que focam muito em preciso vender e esquece ali do porquê que está fazendo aquilo, né? E você falar nessa questão da cultura é essencial, né? É muito importante. E ontem eu estava num evento de governança aqui em Florianópolis e eu tive a oportunidade de conversar com o Alan Freeman, um cara que baita investidor de empresas, é um americano, né? E que viu, assim, todo esse boom, o cara já deve ter uns 70 anos, então esse boom das empresas de tecnologia americanas, depois essa estabilização, e agora ele vê que tem uma oportunidade gigante no mercado brasileiro, né? Porque o mercado americano estava como o Brasil está hoje há uns 20 anos atrás, em tecnologia, na visão dele, né? E eu perguntei para ele assim, Alan, apesar dessa oportunidade, como que a gente no Brasil pode competir, né, por engenheiros de software e tal, a galera de tecnologia, no mercado, né, onde as empresas do exterior em dólar, com câmbio muito melhor que o nosso, né, em euro, estão buscando talentos aqui, a gente não está conseguindo formar também pessoal de tecnologia na velocidade que a gente gostaria. Então, que precisaria, né? Ele falou, cara, qual que é o principal driver para uma startup? É dinheiro? Não, é paixão. Né? É paixão. Se aquele profissional ele está saindo da tua empresa para ganhar R$500 a mais, ele já era um bad fit. Nem era uma pessoa para estar ali. Não importa o quão boa ela é tecnicamente, ela nem deveria estar ali. Uhum. Então, a grande questão é como que a gente também desperta paixão no time para conseguir gerar esse alinhamento de todos pensando no cliente. O cliente tem que ser a nossa grande paixão, né? Então, eu acho que é por aí. Ah, legal. O cliente sempre o centro de tudo, né? Exatamente. Danilo, agora, né, para a gente indo para o final, né, dessa live, né, desse material que a gente está construindo juntos, me diga, quais são as dicas realmente para ter um processo ali de vendas de sucesso? É bastante coisa. Processo de vendas Se fosse de sucesso. Dar alguns pontos assim essenciais, sabe? Pontos essenciais que não pode deixar de ter. Primeira coisa, né? Então, definir o nicho. Por quê? Se você não tem um nicho, fica muito difícil identificar qual processo que a gente vai precisar criar. Normalmente, para cada nicho, você vai ter uma certa máquina de vendas que é ideal para os canais que aquele tipo de empresa visita, né, para aquele tipo de cliente. Então, por exemplo, uma empresa que tem como perfil de cliente ideal um nicho do agronegócio, você não tem essas pessoas no LinkedIn, assim, de forma abundante, né? Então, o meu processo de vendas não vai ser no LinkedIn. Ponto. Por quê?
eu preciso estar onde o cliente está. Então, o primeiro ponto, definir bem o nicho. O segundo ponto é o próprio processo. Né? Então, qual que é o processo que a gente vai fazer? Então, o que é processo, né? Tipo, como assim, Danilo? Processo? É o passo a passo mesmo. Eu vou aqui no LinkedIn, vou pesquisar cargo, vou abrir um parênteses, vou botar aspas, vou botar gerente, fecha aspas, vou botar vou abrir aspas, vou botar manager, vou fechar aspas. Então, você vai, todo o detalhamento do processo, por isso que ele já tem que estar numa fase repetível para você conseguir dar a escala, né? Então, você vai ter que... imagina que uma pessoa com pouca experiência vai pegar da Ctrl+C, Ctrl+V, vai executar aquilo algumas vezes, vai decorar e vai começar a trabalhar, tipo assim. Então, ele tem que estar bem detalhado no processo. Isso é uma melhoria contínua também. Tem um processo, eu preciso começar a pensar nas pessoas. Quem serão as pessoas que vão conseguir dialogar com esse perfil de cliente? Que vão gostar de executar essa rotina, porque vendas é rotina. Quem trabalha com prospecção sabe, vendas é rotina. Todo dia você vai fazer 50, 100 ligações. Todo dia. E se você não fizer ligações hoje, pode ter certeza, não tem agendamento. Porque só vem agendamento quando você liga. Quanto mais você liga, mais chance você tem de agendar. Então, é básico, mas a galera esquece. Então, o ponto é... Aí você começa a pensar o perfil das pessoas, quem que vai ter os cargos que vão compor. Eu vou ter um SDR, vou ter alguém para fazer lista. Qual que vai ser o nível de especialização que eu vou ter em cada momento? Aí você começa com uma pessoa que faz tudo, que vende prospecta. Daqui a pouco você resolve um outro problema na jornada, que é a prospecção. Daqui a pouco você resolve um outro problema, que é a geração da lista. Daqui a pouco você resolve um outro problema, que é a análise desses dados, né, a otimização de indicadores, botar isso no BI. Então, são problemas que você vai resolvendo em camadas. Né? Então, depois as pessoas, Danilo, eu já tenho um time. Se você já tem um time, tudo bem. Vamos olhar o perfil dessas pessoas igual. Né? Então, você tem que saber se cada um está executando o seu melhor ali na operação. Se eu sou muito bom de prospecção, cara, não me bota para fazer fechamento. Me deixa prospectando, tá tudo bem. O pré-vendedor não é pior que o vendedor e vice-versa. Cara, todo mundo igual, entregando o mesmo resultado, a mesma meta, é um time. Tá tudo certo. Todo mundo trabalha junto, né? Para o mesmo Total. objetivo. E aí, como, né, garantir também que as pessoas tenham esse perfil? Aí vem o quarto ponto, que vem a atenção para o recrutamento e onboarding, né? Recrutamento e seleção. Então, você tem que saber como recrutar essas pessoas. Então, o processo de recrutamento, o processo de onboarding. O que é onboarding, para a galera que está escutando e não sabe? Onboarding, imagina-se que você está recebendo uma pessoa para colocar lá no barco. Você entrou uma pessoa no barco, você não bota lá o colete salva-vidas, você vai lá, né, e leva ali alguma coisa para a pessoa, aqui que é só acomodação, sei lá. Né? Então, você tem um processo de receber essa pessoa. O cliente, o vendedor é a mesma coisa. Então, quando ele chega, ele vai ter as suas missões, primeira semana, segunda semana, ele vai receber um acesso, ele vai ter um treinamento de produto, um treinamento de cultura, né? Então, isso é o onboarding. Esse processo de onboarding, ele é muito importante e pouca gente, assim, dá a devida importância para o processo de onboarding. Você não pode pegar um vendedor, jogar ele numa sala com uma planilha de fria e com vários CNPJs e te vira negão, né? TVN, datas pulo. Cara, até dá para fazer, o resultado vai ser bom? Quanto tempo esse cara vai demorar para começar a te dar retorno? Provavelmente muito mais do que poderia. Né? Então, esse processo de recrutamento, o onboarding é muito importante. Acho que quanto mais ele souber da empresa, mais tiver à vontade com a empresa, isso ajuda também, né, Danilo? Demais, demais. Então, todos aqueles alinhamentos que a gente faz no momento da contratação, das rotinas, do que ele vai fazer, né? E assim, eu poderia falar N coisas, tá, Ju? Mas assim, tem uma última que eu acho que é muito importante, é a mais esquecida de todas, que é o coaching, né?
A palavra coaching parece que tipo assim, a galera confunde um pouco as coisas, confunde com hipnose, confunde com charlatanismo, com várias loucuras, né? Às vezes, você é coach, isso, aquilo. Cara, o que é coach, né? Eu vou falar aqui para a galera que está escutando o podcast, que está acompanhando a gente no Instagram também. O que é coaching, tá? Então, e vamos tirar da nossa cabeça essa ideia totalmente equivocada que coaching é uma coisa, tipo assim, um charlatanismo, alguma coisa errada. O coaching, a essência, é você treinar alguém, você desenvolver alguém. Então, por exemplo, um treinador de futebol é o coach do time de futebol. Assim como o sales trainer, o sales manager, né? Então, o gerente de vendas ou sales coach, como em muitas empresas é chamado, é o cara que vai estar trabalhando para, vamos bater pênalti, né? Fazendo uma analogia. Cara, vamos fazer roleplay, simula, mais, e de novo. Vamos fazer até ficar 10, né? Então, você tem um olhar também para o desenvolvimento de carreira daquelas pessoas, você ouvir ligação, parar uma vez na semana, ver os motivos de perda, dar um treinamento para a galera. Isso é coaching, né? Então, não é essa loucura de... Assim, às vezes a gente fala em coach, o pessoal acha que é uma, sei lá, uma igreja, alguma coisa assim, sabe? Que, tipo, uma coisa diferente. Não é nada disso, gente. Coaching é uma coisa séria para melhorar a performance de empresários, de executivos, de vendedores, de pessoas que estão comprometidas, né? Às vezes a gente tem vontade e não consegue chegar lá. E aí precisa vir uma outra pessoa, pegar pela mãozinha mesmo, ou dar uns tapas na nossa cara, que às vezes a gente precisa também, para conseguir dar o próximo passo. E é isso aí, né? E assim, a relação de confiança que você precisa para ter uma relação de coaching mesmo, é muito legal, e isso as empresas não fazem, né? Então, eu acho que o último processo que eu queria ressaltar, e também que é uma oportunidade e um desafio para as empresas, é o processo de coaching. Que é aquele momento realmente de acompanhar, de ajudar para ter mais resultado, né? Total, e não é difícil, né? É muito fácil, tudo é fácil quando você não está bloqueado. Tudo é fácil, fazer um coaching é fácil, você vender é fácil, você criar um processo de vendas que escala é fácil, mas você tem que ter martelo para bater em prego, né? Então você não vai querer bater no prego com uma faca, não vai funcionar. Pega um martelo. Então, para cada coisa, você precisa de uma ferramenta. Para esses processos 5 chaves que eu trouxe aqui no podcast, então, para cada um desses processos, você vai ter ferramentas de recrutamento, você vai ter ferramentas de coaching, ferramenta para estruturar seu processo, para definir seu nicho, para poder fazer onboarding de vendedor, meta, remuneração, tudo isso, você tem ferramentas. Vai bater em prego com martelo, né? É verdade, né? A partir do momento que você falou que todo mundo pode vender, né? Porque a gente tem aquele ditado, né? Que tem gente que não vende água nem no deserto. Mas a partir do momento que a gente tem as ferramentas certas, que a gente sabe o caminho, que a gente está bem embasado, né? Todo mundo realmente pode ser capaz de vender, sim, né? Total, com certeza. Muito legal. Nossa, obrigada, Danilo, por todas as suas dicas, por todo esse conhecimento que foi super rico, né? Porque todo mundo, bem como você falou, todo mundo vende e todo mundo precisa vender, principalmente quem está à frente dos negócios, né? Que se a gente não souber vender, quem que vai vender realmente pela gente, né? Então, muito obrigada por isso. Me conta um pouquinho da sua atuação na Sales Hackers e aonde que o pessoal pode te encontrar. Caraca, Ju, meu Deus, o papo tá tão bom que eu nem apresentei a Sales Hackers até agora, você acredita? Eu tô conversando com você aqui, para mim parece que tá na minha frente, e aí a gente tá conversando aqui, eu me perdi totalmente na... Não, mas assim que é bom, assim que é bom. Eu só até nem interrompia tanto, porque eu sei que tem o delay, enfim. Ai, que legal, não, fica tranquila. Mas, bom, eu sou fundador aqui na Sales Hackers, eu fundei a empresa lá em 2016. No início, a gente
fazia consultoria de vendas, eu fazia tudo, tá, Ju? Daqueles caras assim, ó, não tinha grana, não tinha nada, eu prestava serviço, amava aquilo ali, sempre amei, até hoje eu adoro estar com clientes, fazer mentoria, dar consultoria, eu vim daí, né, eu gosto de ajudar as pessoas. E a partir daí, de tanto ajudar a galera em vendas, né, então eu tive muitos casos de sucesso em empresas renomadas, né, como Sebrae, Bionexo, Grupo Bodog, Grupo Falcone e tantas outras aí. Se eu não vou citar todos os clientes, não fiquem enciumados. Clientes É perigoso esquecer. Mas, assim, a partir daí começou, a coisa saiu um pouco do meu controle, no sentido de que um foi indicando o outro e a coisa foi crescendo. E, de repente, eu fui também saindo dessa operação para ser CEO, né? Hoje eu sou CEO da Sales Hackers. Nós temos uma estratégia de expansão com franquias. Posso fazer um jabá rapidinho, Ju? Claro, claro. Para a galera que está escutando aqui a gente no podcast e é gestor de vendas, tem skill para construção de máquina de vendas, sabe como estruturar uma operação de Customer Success, tá? Já passou por uma empresa que cresceu, tem algo a contribuir, gosta de trabalhar com diversos clientes num ambiente mais dinâmico de projetos. Cara, a gente tem uma baita oportunidade no mercado, porque o mercado está muito carente, Ju. Assim, as empresas precisam aprender como vender depois da pandemia, né? E não tem hoje uma grande referência que, poxa, com método e tal, que passa. E a gente, né, tá desde 2016 fazendo isso, ajudando empresas a escalarem vendas, a escalarem operações de Customer Success. A gente resolve essa dor, a gente tem uma solução para isso. E se você que está escutando aqui agora curtiu, né, gostaria de trabalhar com isso, me chama depois no LinkedIn, a gente troca uma ideia. Existe uma oportunidade muito grande de ser franqueado da Sales Hackers e aproveitar aí a nossa expansão em 2022, que está muito legal. Ah, bacana, bacana. E é importante até, você falou que o mercado está carente, né, desses perfis que realmente sabem vender e tal. É diferente um vendedor que vende com método e o vendedor que vende ali por simpatia, né? Um vende mais e o outro vende quando dá, né? Um vende com tom de experiência e o outro vende quando dá. E, Ju, também para avisar a galera que está acompanhando aqui e tal, onde me encontrar, né? Você tinha perguntado. Isso. Eu estou em todas as redes sociais com @Danilo Conrad, com K, tá? Então, e Demudo, Danilo Conrad. Eu vou deixar na descrição também. Ah, beleza. Então, vai lá no LinkedIn, me dá um oi, sou super acessível, fala, cara, eu vi você no podcast da Rap Talks com a Ju, foi muito legal, me fala o que você gostou desse podcast. Se você não concorda, me fala também. Eu acho que a gente está sempre aprendendo com o contraditório, tem espaço para todo mundo. Se as suas experiências são diferentes das minhas, tamo junto, eu quero aprender com você, né? E lá no Instagram também é Danilo Conrad, tá? Estou fazendo conteúdo em todas as plataformas ultimamente, Ju. Ah, legal. É sempre bom conteúdo, né? Ainda mais sobre vendas, que é uma coisa que realmente todo mundo precisa, né? Então, obrigada de novo, Danilo. Né? Obrigado por aceitar nosso convite, por todo o conteúdo que você passou. Né? Espero que vocês tenham curtido. Pessoal, comentem, deem like, né, no nosso conteúdo e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.